Beleza, estamos gravando. Então, como eu falei, o tema de hoje, planejamento estratégico. Algo que eu não dei a devida relevância na última sessão. Tem muita gente aí que entrou nova no grupo, rapaziada não me conhece. Meu nome é Rodrigo Tinoco, todo mundo me chama de Tinoco. Eu sou fundador da marca Midas Touch, sou formado em administração pela FGV, estou começando um mestrado lá também muito em breve, também em administração. Nessa jornada eu acabei me especializando especificamente no âmbito do marketing digital e no marketing analítico. Me considero um profissional do growth, né? Porque consigo ter uma visão holística aí do negócio, para além somente do marketing nas empresas, né? Então, hoje eu comando a operação da Midas e divido o meu tempo entre aulas, palestras, esse trabalho que a gente faz aqui de maneira gratuita e as mentorias e consultorias. Se algum dos senhores estiver interessado nesse tipo de ajuda mais personalizada, o conteúdo que a gente vê aqui nas aulas é devidamente aprofundado e personalizado para cada um dos casos dos senhores nessas mentorias / consultorias que eu presto. Eu estou com uma vaga para atender mais uma pessoa agora, então, caso isso seja do interesse dos senhores, entre em contato, a gente pode conversar. Eu não tenho um preço fixo, eu atendo baseado no tamanho da marca, e, enfim, é isso. Vamos ao que interessa. Como sempre, né? Eu não sou guru de curso digital. Se eu for ensinar um negócio aqui para vocês, eu vou ensinar o que dizem os artigos científicos mais atualizados, as escolas de respeito sobre o assunto, e a gente vai falar de maneira direta sobre planejamento estratégico, né? Eu trouxe para vocês a definição de alguns dos autores, né? Que eu vou degringolar de maneira mais tranquila, porque não tem a mínima necessidade de a gente ficar com vocabulário acadêmico aqui, né? De maneira geral, vou dar uma definição leiga. Basicamente, o seu planejamento estratégico vai ser o grande norte que você vai definir na sua empresa, na sua companhia, por um período à frente a ser determinado. E esse norte ele vai servir para você de pilar, de bússola, de guia para toda e qualquer decisão que você vai fazer. Dentro desse planejamento estratégico, você vai definir para onde que a sua empresa vai apontar e de que forma ela vai apontar nos cursos a seguir da empresa. Então, essa sugestão veio, eu não me recordo exatamente de quem foi, mas mais num âmbito relacionado à produção. E produção vai ser um dos elementos que vão ser representados aí no seu planejamento estratégico. Para trazer uma definição mais formal para os senhores, né, deixa eu conferir minhas anotações, né? Que eu não sou a porra de um livro humano. Beleza? O planejamento estratégico, tá? Para muitos dos autores, é basicamente um alinhamento das suas ações operacionais com seus objetivos estratégicos. Traduzindo, as suas ações operacionais são as decisões que você faz no dia a dia. Quando você decide por flexibilizar a sua política comercial para atingir mais lojistas e facilitar o acesso à sua marca, isso é uma ação operacional visando uma expansão de mercado que, teoricamente, foi pré-estabelecida no seu planejamento estratégico. Fez sentido? Eu estou vendo minhas anotações, tá? Só para ver se eu não deixo de trazer nenhuma definição ousada. Nenhuma definição importante para vocês. Uma coisa importante, né? Quando se fala planejamento estratégico para o senso comum, para o leigo, para o sujeito bem intencionado, porém não tão bem informado, você vai entender que é um plano de metas, né? Vamos sentar e a gente vai definir as metas aqui do ano. Isso é uma consequência, evidentemente, do seu planejamento estratégico. Mas o que vocês têm que sair aqui dessas definições é o seguinte: você vai sentar, você, o seu sócio, ou você sozinho, e você vai definir quais são os principais objetivos da empresa. Existe uma diferença entre um objetivo e uma meta. Eu tenho um objetivo de crescer a marca. Eu tenho um objetivo de ter uma presença maior no estado do Rio de Janeiro. E uma meta relacionada a esse objetivo eu quero vender para 10% da população da cidade do Rio de Janeiro. Isso seria uma meta. O objetivo é expandir a presença da marca no Rio de Janeiro.
Seu objetivo é ser mais conhecido no Rio de Janeiro. Uma meta é, eu quero vender para 10% do público que eu identifico dentro do Rio de Janeiro. Então, no planejamento estratégico, o ideal é que você consiga definir esses objetivos, assim como você faz numa campanha de marketing que eu já expliquei para os senhores, e quem já conferiu o meu curso dentro do Viver de Marca lá do Josué, ou do Jesué, tá mais do que ligado. Você vai definir um objetivo amplo e, a partir dali, todas as suas ações serão metrificadas a partir desse objetivo amplo. Então, uns anos atrás, eu sentei e fiz um planejamento estratégico mais estruturado. Algo a levar em consideração aqui, né? Eu sempre dou esses parênteses para vocês. Você não precisa fazer isso aqui. O importante é você ter esse conhecimento, entender como isso é feito em grandes organizações e traduzir isso para o seu dia a dia. Eu, sinceramente, não acho que é benéfico de maneira direta e prática você sentar, tu e teu parceiro de entre 18 e 25 anos que estão começando um negócio, não tem nenhuma planilha ainda direito com os seus custos, e ficar querendo elaborar grandes matrizes de planejamento estratégico e planos mirabolantes. O ponto é você usar essa estrutura de raciocínio que eu estou te propondo aqui e você se manter fiel ao que você planejou. Porque qual é o valor efetivamente dessa brincadeira toda? Você vai definir esses objetivos e você vai definir uma postura que você pretende agir em relação a esses objetivos. Quando a gente fala, aplicado ao B2C, aplicado ao B2B, né? Ou seja, no nosso caso aí de streetwear, de moda, de vestuário, aplicado ao e-commerce, aplicado aos atacadistas, aos lojistas, o que diz o nosso planejamento estratégico? Então, quais são as ações operacionais que vão refletir as estratégias previamente estabelecidas? Se eu definir inicialmente no meu planejamento estratégico que a prioridade, o objetivo número 1 é aumentar a percepção de valor de marca, me dada a oportunidade, eu não posso fazer uma grande liquidação. Eu não posso estar presente num evento como, por exemplo, o Sale do The Vict, lá, que é um influenciador que faz um evento que marcas fazem grandes queimas de estoque. É um evento super legal. Certamente uma ótima oportunidade para você queimar estoque, gerar caixa e fazer um faturamento maneiro para a marca. No entanto, isso é incoerente com o planejamento estratégico previamente estabelecido. Não é que isso é uma regra gravada em pedra, mas você estabelece esses seus objetivos e você recorre a eles, a esse norte, a esses pilares, para tomar as suas decisões no futuro, tá? Então, vamos construir um planejamento estratégico de maneira muito razoável. Primeiro de tudo, como a sua marca gostaria de ser enxergada no mercado? Qual é a posição que você ocupa no mercado ou que você deseja ocupar? E aí o que eu quero dizer com isso? O streetwear, vamos contextualizar o mercado do streetwear nacional. Ele é um mercado ainda emergente, mal definido e com muito potencial de crescimento, apesar de já ter crescido muito. Isso faz com que, por muitas vezes, marcas sejam colocadas no mesmo balaio. Na mesma arara fica a Midas, Pace, Pie, Carnão, Welcome, Med, Class, High. E se você conhece um pouco do mercado, você sabe que a gente faz trabalhos muito diferentes. Qual é o espaço que você quer ocupar? Você quer ocupar um espaço como o da Pace, da Pie, que está fazendo um trabalho mais voltado para a entrega de moda, uma preocupação com estética, com produto? Ou você quer fazer um trabalho mais alinhado a lifestyle, como, por exemplo, a gente, a Bolovo, faz? Algo mais próximo da comunidade, com um propósito mais alinhado à produção de conteúdo do que, de fato, de entrega de um produto fashionista. Quais são esses espaços que você quer ocupar? A MED, por exemplo, sabe isso muito bem. Conteúdo e o produto deles é extremamente nichado. Por definição do planejamento estratégico deles, eles não podem fazer determinados tipos de ação que, porventura, a gente, o pessoal da Bolovo, vai poder fazer. Porque se eles começam a fazer esse tipo de ação com consistência, a imagem criada da marca, a imagem criada da empresa, a postura da empresa se torna incoerente, se torna inconsistente. E, portanto, vai ser difícil deles atingirem os objetivos previamente estabelecidos. Eu não tenho pretensão de desfilar no Paris ou no São Paulo Fashion Week. Mas certamente o Pedro Andrade da Pie
e o Matayoshi da Pace têm ou já tiveram essa pretensão. E, portanto, isso vai ser definido como um objetivo no planejamento estratégico e as ações operacionais tomadas dali para frente devem ser alinhadas a esse objetivo. Uma marca que desfila no São Paulo Fashion Week veste pessoas influentes, ocupa canais influentes da moda. Eu estou muito mais interessado em potencialmente ocupar canais influentes do mundo do negócio, do mundo do varejo, do que ocupar uma Vogue da vida. Não estou falando que não seria legal. Não estou falando que se a Vogue bater na minha porta, eu não vou permitir que eles postem. Entende o que eu quero dizer? Mas isso não está nas minhas prioridades. E está nas prioridades deles. Faz parte do alinhamento com os objetivos estratégicos ele sair nesses grandes canais. É um termômetro do sucesso das atividades e ações desses sujeitos eles aparecerem nesses canais. Se a Pace e a Pied têm a pretensão de ocupar a passarela do São Paulo Fashion Week, é preciso que eles consistentemente apareçam em canais relevantes, tanto do nicho do streetwear, quanto da moda no âmbito geral no nosso país. É o maior evento de moda, né, a maior exposição de moda do mercado é a São Paulo Fashion Week. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Um objetivo estratégico nosso foi aumentar a... Obrigado por interagir, Mano Vieira Cruz. Eu gosto quando vocês respondem no chat, tá? Porque senão ficou parecendo que eu estou falando com a parede. Então, vocês podem usar também, aí ó, vou ensinar, as reações. Vocês podem mandar joinha, vocês podem mandar festinha, coraçãozinho. E aí eu sei que vocês estão ouvindo, e eu sei que está fazendo sentido, tá ligado? Olha lá, todo mundo mandando reações. Excelente. Beleza? Ótimo. Vamos seguir. Quando eu sentei para fazer o planejamento estratégico da Midas, e a gente vai passar por isso novamente, né? Que a gente, via de regra, tem essa conversa. Como eu falei para vocês, não é super engessado. A gente tem essa conversa, levando em consideração esses pilares, esses ensinamentos que eu estou passando para vocês. A gente tem essa conversa de maneira mais generalista ao início de todo o ciclo. Se a gente sente necessidade de fazer isso semestralmente, a gente faz. Se a gente sente necessidade de fazer isso todo ano a gente faz, é quando a gente sente essa necessidade, beleza? Então, eu sentei com o Cirino, meu sócio, e a gente definiu. Cara, um objetivo muito importante nosso é ocupar mais o guarda-roupa do que a gente chama do moleque normal, tá? Do moleque médio do Rio de Janeiro, mais especificamente. Por que a gente tornou isso um objetivo? Porque a gente não tem vontade de verdade de se mudar para São Paulo, apesar de ser uma puta oportunidade, provavelmente seria bem maior se a gente estivesse por lá. 2, porque a gente genuinamente gosta do Rio de Janeiro. E 3, pois há uma lacuna, um vácuo de poder nesse sentido. Até pouco tempo atrás tinha só a gente, né? Calma que eu vou explicar, obviamente que não tem só a gente no Rio de Janeiro, né? Mas assim, no âmbito pequeno bololô streetwear, hoje tem a gente, a Welcome. A Carnã originalmente é do Rio, mas eles são agora identificados como de São Paulo. Você perguntar para um cara médio que não é muito inteirado do mercado, enfim, não importa. A gente percebeu que isso era uma oportunidade. Então, a gente definiu que era um objetivo a gente passar a ocupar o Rio de Janeiro, a gente aumentar o nosso número de vendas. A gente passou no Rio de Janeiro, a gente passou um bom tempo vendendo mais para BH, para o Espírito Santo, num geral, né, Vitória, Vila Velha, enfim, do que para o Rio de Janeiro, que é a nossa cidade. Muitas pessoas nem sabiam que a gente era daqui. A maioria das pessoas não sabem a origem das marcas. Então, o que a gente fez para isso? Como é que esse objetivo estratégico se transformou em ações operacionais? A gente passou a ocupar casas noturnas aqui do Rio, que são ocupadas pelo público que a gente acha coerente. Aí a gente já entra num papo de branding que eu já falei 1 milhão de vezes no ouvido de vocês. A gente passou a ocupar espaços aqui no Rio. A gente passou a fazer eventos feitos por nós, né? Não só a gente ocupando espaços onde rolam eventos, mas eventos nossos aqui no Rio. A gente passou a fazer ações promocionais para o cara do Rio de Janeiro. A gente passou a fazer anúncios focalizados exclusivamente para o cara do Rio de Janeiro. É o único lugar que a gente faz esse anúncio. Eu me preocupo hoje em garantir que, cara, se você é do Rio e fez um pedido, em menos de 48 horas, na maioria das vezes em menos de 24, o seu pedido vai estar na sua porta, se você é do Rio de Janeiro. Porque o cara que quer fazer um pedido na quinta-feira, eu quero que na sexta ele possa usar a camiseta no rolê. É basicamente isso. Estou traduzindo um objetivo operacional
para uma ação operacional. Estou rodando anúncios só para o Rio, estou fazendo promoções exclusivas para o Rio, estou me preocupando de maneira especializada com logística para o Rio, estou me posicionando em eventos no Rio, estou me comunicando no meu shooting com o público do Rio. São diversas ações operacionais alinhadas com o objetivo estratégico de ocupar o Rio de Janeiro. Esse objetivo estratégico foi definido, motivado, porque a gente identificou uma oportunidade no mercado, porque há um vácuo de poder desse tipo de marca aqui no Rio. Evidentemente que a Welcome ocupa uma parcela significativa do mercado. No âmbito e esfera Rio de Janeiro, a Tag9 é uma marca muito relevante. A maioria de vocês que não são do Rio de Janeiro certamente nunca ouviram falar da Tag9. Mas aqui pra gente que é do Rio, se você tem entre 16 e 25 anos, é basicamente impossível você sair e não ver alguém vestindo Tag9. A gente começou a perceber as pequenas lógicas aqui do Rio. A gente começou a perceber que era muito benéfico. Então, percebam os passos, né? Eu tenho algo super abstrato, que é essa oportunidade identificada, motivada por propósito e a missão da marca e a nossa visão enquanto criadores, que se traduz em um objetivo estratégico, que por sua vez é degringolado em diversas ações operacionais, que a gente definiu anteriormente o que são. Faz sentido? Mandei o joinha aí. Aí, vários joinhas. Eu tinha que ter começado a usar isso antes. Excelente. Perfeito. Então, você alinha isso só com os sócios? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Via de regra, isso é uma discussão, sim, que você tem no alto escalão da organização. Mas isso é exposto, por vezes, de maneira muito transparente ou pouco transparente com os colaboradores. Não é à toa que você ouve por aí as pessoas falando, não, porque eu cuido de uma parte mais estratégica da empresa. Quando você sobe numa organização, você passa a ver preocupações mais estratégicas. Isso é uma palavra difícil, isso é um vocabulário de administração para dizer, eu sou uma pessoa que tem impacto nas decisões e nos rumos que a empresa vai tomar. Evidentemente que aqui na Midas a gente tem uma estrutura pequena. Somos 7 colaboradores. Eu não discuto isso com o meu cara de produto, eu não me discuto isso com o meu cara de tráfego, eu não discuto isso com a minha estagiária, eu não discuto isso com o meu PCP, nem com o meu brother de designer. Mas eu tenho um parceiro que é meu braço direito, que está no dia a dia ali tomando diversas decisões e ele participa desse nível de discussão. Vai conversar eu, meu sócio e esse brother que tem um nível mais alto dentro da hierarquia inexistente da empresa. Antigamente, de maneira muito tradicional, isso não era conversado com o resto da organização, com os outros colaboradores. Porque a mentalidade era: eu preciso esconder a visão da empresa, porque isso pode gerar uma insatisfação por parte dos colaboradores no sentido de, nossa, quantos planos mirabolantes e eu estou aqui ganhando pouco, né? Quase com medo da consciência de classe. E o outro ponto, por não ver um motivo por justificar as ações da empresa. Mas de muito tempo para cá, pela melhora nas relações de trabalho e dois, pela melhor compreensão de como funciona a motivação de um colaborador, os líderes nas empresas passaram a perceber que é interessante sim você compartilhar muito disso. Evidentemente que você não precisa abrir seu DRE, projeções e relatos para investidores com o seu colaborador, mas é interessante você justificar por que determinados movimentos estão sendo feitos. E para a lógica da grandíssima maioria de vocês e da minha também, né? As relações dentro das empresas serão muito horizontais. Isso significa que não vai ter muito uma lógica de chefe, patrão, e esse cara aqui não pode saber das coisas, ele é um subalterno. Evidentemente que o cara não vai saber de tudo, evidentemente que ele não vai ter capacidade de participar de todas as discussões. Mas é interessante você justificar por que essas ações estão sendo tomadas. Eu justifico pro cara que trabalha comigo por que a gente está fazendo tanta festa. Por que a gente está fazendo essas colaborações com uma marca que é menor do que a gente? Por que eu estou fazendo esse movimento de aparecer mais enquanto figura do líder? Eu justifico as ações operacionais apresentando para ele os meus objetivos estratégicos. Fez sentido? Então vamos falar um pouco sobre como isso se traduz, por exemplo, no dia a dia
do B2B, tá? A gente definiu aqui na Midas, no nosso planejamento estratégico informal, que a gente gostaria de melhorar a percepção de valor da marca, tá? Ou seja, o zelo com a marca aumentou. A gente subiu a régua com o cuidado da marca. A gente fez um reposicionamento sutil da marca no sentido de identidade visual. A gente passou a ter uma curadoria de arte, direção criativa e direção de arte num âmbito geral mais cuidadosa. Ou seja, o que eu quero dizer com mais cuidadoso? Eu passei a gastar mais tempo e, portanto, mais dinheiro com esses assuntos. Antes, eu gastava 1 hora planejando um ensaio, 1 hora de trabalho. Hoje, eu gasto 5 horas de trabalho planejando um ensaio. Quando eu digo planejando um ensaio, eu não estou falando das questões operacionais, estou falando de arte e criativo. Eu passei a me preocupar com o que o modelo está vestindo, eu me passei a me preocupar muito mais com a produção, eu me passei a me preocupar muito produção audiovisual, passei a me preocupar muito mais com tudo que está sendo comunicado pela marca. Por quê? Depois de um período preocupado com comercial, performance, resultado de vendas, eu passei a me voltar no meu planejamento estratégico, nos meus objetivos estratégicos, a valorização da marca. E para valorizar a marca, eu preciso investir nesses âmbitos. Isso vai se traduzir no meu e-commerce eu tendo um zelo maior pelas cores que eu vou escolher, pelas ações comerciais que eu vou realizar, pela maneira como eu vou me comunicar em absolutamente tudo. As pessoas que eu visto importam, como eu visto as pessoas que eu visto importam, como eu falo na descrição dos meus produtos importam, as cores do site importam, o cuidado com imagem e fotografia no site importa, a escolha das fontes, hierarquização de título, subtítulo, absolutamente tudo relacionado a como a marca é percebida pelo público importa. Os canais que eu ocupo, os eventos que eu ocupo, os espaços, enfim, absolutamente tudo isso importa. E isso passou a ser prioridade para a gente, deixando a performance um pouco de lado. E é natural que empresas vivam esses ciclos. Eu já mencionei isso em aulas passadas, né? O principal desafio que a gente vive hoje é justamente esse trade-off, esse cobertor curto entre branding e performance, né? Imagine que a marca tem um baldinho, o branding, ele enche esse baldinho, e aí quando você vai fazer a performance, quando você vai fazer sale, quando você vai fazer ações promocionais, quando você vai fazer um lançamento, você chuta, ou você fura esse baldinho e vai esvaziando ele. Então a gente vive constantemente esse sobe e desce, e agora estamos nos debruçando mais sobre isso. Então isso se reflete no meu e-commerce com todas essas coisas que eu comentei com vocês. Isso se reflete na minha comunicação dessa maneira. Isso vai se refletir na minha postura relacionada a vou fazer promoção, vou fazer sale. Outro objetivo estratégico que a gente definiu, de maneira informal, a gente não escreveu isso num quadro, muito menos na pedra, e isso é importante todos os dias, foi vamos zelar pela comunidade. O objetivo é fortalecer a comunidade da marca, justificado pela ideia de que a gente percebeu que a marca já é identificada por esse zelo com a comunidade. A gente não está interessado em gerar valor na marca através de exclusividade simples pura e escassez. A gente quer gerar uma sensação de desejo pela marca através da vontade de pertencer, mas não por ser caro, não por ser exclusivo, não por ser um nicho seleto de pessoas, por ser algo positivo e gerar identificação. Eu quero que as pessoas olhem e falem: caralho, legal. Sabe? Quando você olha e fala, pô, que negócio legal, negócio bacana. É isso. Não é um negócio tipo, nossa, cool isso, chique. Nossa, eu preciso usar Lacoste para as pessoas acharem que eu tenho dinheiro. Não, eu quero que as pessoas achem legal. Eu visto o Bolovo porque eu acho legal. Eu acho eles legais, eu acho os filmes legais, eu acho os vídeos legais, eu acho a comunicação legal, eu acho a vibe deles maneiras e eu gosto das roupas. Então, a gente vai zelar pela comunidade. Um objetivo estratégico é a expansão e manutenção da comunidade. Como? Promoções exclusivas, Instagram exclusivo, brindes exclusivos, exclusividade na comunidade. Percebi que o valor da comunidade estava caindo, porque qualquer um entrava. Bom, vamos ter um motivo para entrar na comunidade. Vamos limitar os momentos onde esse cara pode entrar na comunidade. Ações estratégicas visando defender o objetivo, ações operacionais visando defender o objetivo estratégico. Blow perguntou:
Como é tomado cuidado com relação a ser percebido como marca do Rio com talvez atrapalhar vendas para os demais estados? Cara, eu vou responder, mas assim, tomem cuidado com esse tipo de pergunta. Tentem formular de maneiras diferentes as perguntas que vocês fazem. Eu não tenho problema de responder, tá? Pelo amor de Deus. A pergunta é boa, eu entendi o que você quis dizer. Mas assim, você vai perguntar isso para alguém do mercado, você está fazendo um networking, seja um pouco mais assertivo na pergunta que você está fazendo. O que você está perguntando me corrija se eu estiver errado, tá? Foi isso que eu entendi. Vocês não têm medo de das pessoas passarem a enxergar vocês como uma marca do Rio e isso gerar uma resistência à venda em outros estados? Até porque existem rixas entre outros estados, como por exemplo o Rio e São Paulo. Cara, basicamente a nossa comunicação ela é global, entre aspas. A gente se utiliza de símbolos do Rio, a gente se associa a símbolos do Rio, mas não é tão pesado, né? A Welcome, por exemplo, se apropria muito mais de Copacabana, inclusive nosso escritório é um de frente para o outro, se apropria muito mais de Copacabana, do Rio de Janeiro, dessa linguagem carioca, do que a gente. Eu acho que é assim que a gente toma esse cuidado. Eu não fico botando pão de açúcar na camiseta. Não porque eu quero me defender das pessoas acharem que eu acho uma marca do Rio ou de qualquer tipo de percepção negativa, mas porque eu não acho maneiro, eu não acho coerente, tá ligado? Eu acho que isso pode aparecer de maneiras mais sutis. Tipo, definitivamente, a imagem do Rio vende. O Lucas está certo. A imagem do Rio vende. Mas a gente faz isso de maneira cuidadosa. Como eu falei, como que é tomado o cuidado, né? A gente olha para o nosso planejamento estratégico. Cara, isso aqui está coerente? Tipo, com o meu planejamento estratégico? Eu estar investindo mais no Rio de Janeiro, eu ter o objetivo de expandir a marca no Rio, não significa que eu vou tomar ações tão diretas relacionadas a isso, né? Até porque, e você provavelmente não é do Rio, o carioca ele não fica vestindo coisas escrito eu sou carioca. Você bate o olho no cara e você vê se ele é carioca, tá ligado? Enfim, isso é um detalhe. Mas eu entendi a sua pergunta, eu espero que eu tenha respondido e eu espero que eu tenha sido claro no toque que eu tentei dar em relação a como são feitas esse tipo de perguntas e como talvez transformar a pergunta que você fez, para ser melhor entendido. Mas assim, aprendizado geral, revisando novamente, cara, você vai ter uma certa percepção do mercado. Você vai traduzir essa sua percepção, essa sua crença, em um objetivo estratégico. E você vai dividir isso em ações operacionais para atingir esse objetivo. No meio do caminho, é extremamente importante que você defina metas, tá? Por isso que eu falei, planejamento estratégico não é definir metas, é uma consequência desse planejamento. É natural que essas metas vão aparecer. E essas metas, elas por muitas vezes serão associadas a KPIs, que são KPIs, Key Point Indicators. São métricas-chave, métricas primárias do sucesso, da performance da sua ação. Queremos aumentar a nossa presença no Rio de Janeiro. O que seria um KPI disso? Direto, né, o aumento de vendas. Hoje o Rio de Janeiro é o nosso segundo maior ponto de vendas no Brasil, só perde para São Paulo. Pessoas vestindo a marca nos espaços que a gente considera que são termômetros. Isso não é um KPI tão metrificável, mas assim, se a gente fosse uma grande empresa, certamente a gente teria a capacidade de contratar alguém para prestar esse serviço e falar: olha, o jovem carioca nesse espaço está vestindo. Então, é importante que os seus KPIs sejam atrelados à sua meta. Se a sua meta é vestir mais pessoas do Rio, você vai definir 3 métricas, 3 KPIs, né, que apontem o sucesso ou não desse seu objetivo. Se você está rodando uma campanha no Facebook com o objetivo de vender, a sua métrica primária é o custo por compra, tá? Por quê? Quanto você está gastando para realizar aquela venda. Se você está fazendo uma campanha no Facebook com o objetivo de alcance, de imprimir o máximo de anúncios, de alcançar o máximo de pessoas possíveis, a sua métrica primária vai ser o custo por mil impressões, o número de contas alcançadas versus
o número o valor investido. Entende o que eu quero dizer? Então, como é que isso vai se traduzir, por exemplo, para o seu mundo do atacado? O seu planejamento estratégico, ele vai definir as ações que você vai tomar no atacado. Se faz parte do seu objetivo estratégico ter uma expansão capilarizada pelo Brasil e aumentar exponencialmente o número de peças vendidas, o seu volume, é bem provável que atacado seja um foco importante no seu dia a dia. Se volume é um objetivo, se aumento em volume, em alcance, em capilaridade pelo país é um objetivo, você precisa ir para o atacado muito provavelmente. Não é obrigatório, nada é obrigatório, nada é preto no branco, tudo depende. E se isso é um objetivo, você vai ter ações operacionais no seu dia a dia que vão viabilizar esse aumento de capilaridade e um crescimento do seu atacado. Tenho como objetivo dominar o interior do país, tá? Eu tenho a visão de aumentar muito o volume das vendas da marca. Eu preciso atingir a grande maior parte do interior do país e, portanto, a maneira que eu escolhi para fazer isso é o atacado. Uma ação que vai viabilizar isso é a flexibilização de políticas comerciais. Você vai abrir as pernas para os lojistas no sentido de prazo. Você vai fazer um check-up menos atencioso de quais lojas a sua marca entra. Se você está com o intuito de aumentar a capilaridade para o interior do país, você não vai poder rejeitar lojas que não têm um fit tão legal com a marca, uma loja que não seja maneira. Porque se você quer vender para o interior da puta que o pariu dentro do país, nosso país é gigantesco, você não vai poder ter o mesmo crivo de não, essa loja aqui em Pinheiro, super legal e maneira, em São Paulo, descolada, que você vai ter tentando fazer uma venda no interior do sul do país, do norte do país, do nordeste do país. Essas pessoas vêm de outros contextos. E se você soltar uma loja com esse posicionamento super metrópole, que nem tem em São Paulo, legal, provavelmente não vai vender nesse espaço. Então, uma ação operacional traduzida com esse objetivo de aumento de capilaridade e volume astronômico de vendas vai ser a flexibilização da sua política comercial. Vai ser a flexibilização do crivo que você se utiliza para definir qual loja é um match ou não contigo. Hoje, na Midas, não é um objetivo isso para a gente. O nosso planejamento estratégico está muito mais voltado para a valorização da marca, a valorização do e-commerce e a independência da marca. A gente quer se tornar independente dos lojistas, a gente não quer ficar sujeito ao trabalho com eles. Porque eu hoje identifico que eu ganho mais estando distante do atacado do que estando próximo. Tem diversas marcas que dividem arara aí com a gente, que boa parte do business deles é o atacado. Não é o nosso caso. E eu não estou falando que você tem que fazer o mesmo. Isso vai depender do seu produto. A Osklen, a Reserva, John John foram marcas que, se não fosse essa capilaridade no interior, essa distribuição através do atacado, não seriam metade do que é hoje. E aí as coisas começam a se degringolar. Se o pessoal no planejamento estratégico da Reserva, da Osklen e da John John definiu que a estratégia seria avançar através do atacado, como é que isso se reflete numa ação operacional? A gente vai ter que ter uma preocupação com compras que viabilize um markup autossuficiente para eu providenciar uma margem de lucro razoável para a empresa, mesmo vendendo para regiões mais afastadas, com um prazo atraente, uma negociação de pagamento atraente e um preço atraente. Entendeu? É isso. Eu falei tudo que vocês precisam saber já. Talvez tenha ficado um pouco abstrato demais. Passem para as perguntas, porque, tipo assim, agora eu só vou ficar repetindo exemplos. Então comecem a me fazer perguntas, eu vou ler o comentário ou pergunta aqui do Vieira Cruz, mas por favor façam perguntas e a gente pode falar mais sobre isso. Mas assim, cara, o resumão da parada é, você vai definir determinadas guias para as suas ações. E quando você estiver na dúvida do que fazer, você vai olhar para esses guias que você definiu. É como decisões de vida. Se você fala, eu sou um sujeito cristão, você não cobiçará a mulher do próximo. Acabou. Entendeu? É isso. Você vai olhar
Você estará vivendo uma situação no seu dia e você vai se deparar, você vai olhar e vai falar: o que a Bíblia diria para mim nesse momento de dúvida? E aí você vai seguir, porque você em algum momento se definiu enquanto sujeito cristão. Se você é goleiro e você concordou que ficará no gol, em um dado momento, você pode sentir a súbita vontade de correr e cobrar um escanteio. Mas se não for 92 do segundo tempo da Libertadores, você não vai, parceiro. Você vai ficar lá dentro da área. Que você concordou que você ia ser goleiro. Entendeu o que eu quis dizer? A ideia é essa. Então, você vai definir as suas estratégias, os seus objetivos. Você vai definir as metas atreladas a esses objetivos e as métricas que você vai usar para medir o sucesso ou o fracasso das suas ações operacionais, que por fim viabilizarão os seus objetivos. Lógico que também no seu planejamento inicial você pode querer vender para o Brasil todo, mas qualquer devolução ou troca, o custo acaba sendo alto. Então precisa estar no seu planejamento esse risco. Então, como ainda para mim é começo, meu planejamento é mais região Sudeste e Paraná, pois o frete é menor, meu tráfego pago, o range é menor e com isso atinge o público mais assertivo. Exatamente. O seu planejamento estratégico ele contempla a realidade da sua empresa. A sua visão para daqui a 5 anos pode ser vender de maneira de sucesso e completa para o Brasil inteiro. Mas, cara, eu falo isso especialmente para quem está fora da região Sudeste. Você está fora da região Sudeste. Já é um desafio por si só iniciar uma marca, iniciar um negócio e vender. Você vai ficar anunciando para lugares que são longe da sua região e tendo que pagar um frete absurdamente caro? Cara, primeiro que o seu cliente não vai querer pagar o frete. Segundo que você vai ter que financiar esse frete por muitas vezes. Então, o seu planejamento estratégico ele é adaptado à realidade. Exatamente o que o queridíssimo Vieira falou ali no chat. Nessas ideias, você define metas mensais? Novamente, essas perguntas não são produtivas para vocês no seu crescimento de aprendizado. Eu vou te responder, Emerson. Sim, são metas mensais. Aí o que você vai fazer? Você vai definir todas as suas metas a partir de hoje como mensais. Não é assim que a banda toca. A parada pode funcionar no mensal para você porque a sua vida funciona de uma determinada forma. Sei lá, você trabalha como gerente de projetos. Cara, quem trabalha com gerência de projetos vive uma vida diferente a cada 3 em 3 meses, porque o projeto dele muda completamente. Dentro do projeto dele trimestral, ele provavelmente vai ter metas de 15 em 15 dias, de uma em uma semana. Se você tem uma loja no shopping, em dezembro você tem meta semanal. Você tem meta de 3 em 3 dias, você tem meta do final de semana, você tem meta. Isso vai depender muito do seu contexto. A sua meta vai ser atrelada ao seu contexto. Cara, pode ter certeza que 99% das perguntas que vocês me fazem aqui, eu vou responder depende para vocês. E tipo assim, eu faço isso porque eu genuinamente me importo. Porque eu posso pegar e virar para vocês, não, planejamento estratégico tem que ser anual. Não, tem que ser mensal. Não, tem que ser semestral. O que é o costumeiro? Um planejamento estratégico bem feito, estruturado, via de regra, é feito para um longo prazo. E aí vai depender o que longo prazo significa para cada companhia. Eu já trabalhei em empresas onde isso era feito anualmente. Eu já trabalhei em empresas onde isso era feito trimestralmente. Eu já trabalhei em empresas onde isso era feito semestralmente. Vai depender do ritmo da empresa e da lógica de gestão exercida pelos líderes. Tá? Então, se você está numa startup que vive nessa lógica de pequenos projetos, é normal que role um grande planejamento estratégico no primeiro e no segundo semestre. Mas tem muitos lugares que isso é feito nos quarters, né? Nos trimestres. Enfim, no final do dia, não importa. O que importa é que seja feito, as metas sejam bem estabelecidas e as ações operacionais sejam bem relacionadas a isso. Sei que não existe padrão, mas o seu planejamento é feito anual, semestral ou mensal. A gente acaba tendo essa conversa anualmente, mas assim, se surge algum motivo, a gente tem essa conversa com mais frequência. Como eu falei, eu não tenho uma formalidade nesse exercício. A gente já vem desse contexto, a gente já tem essa preocupação, a gente já tem muito claro para a gente qual é a estratégia. Não existe necessidade, na nossa lógica, de refazer isso. Isso vai se tornando cada vez mais necessário conforme a empresa cresce, porque você precisa reverberar isso ao longo da organização. É muito fácil eu, numa equipe de 6 pessoas, ter uma mesma postura e estarmos todos alinhados no mesmo objetivo do que se eu estivesse numa empresa de 50. Entende o que eu quero dizer? Numa empresa de 50 eu tenho líderes de áreas, eu tenho diretoria, eu tenho sublíderes, eu tenho estagiário, eu tenho júnior. Cara, brother,
se você não tiver um planejamento estratégico, uma visão clara, sendo bem transmitida através da liderança dessa empresa, o estagiário, irmão, ele vai fazer planilha e não sabe que porra é essa e por que eu estou fazendo, entendeu? E tudo começa a ficar bagunçado. Então, no nosso caso, não há essa formalidade. A gente faz quando há necessidade. Por acaso, a gente está falando desse assunto e vai trocar essa ideia. Aí, nos próximos 3 meses, a gente vai tá trocando essa ideia aqui dentro para definir o planejamento estratégico dos próximos anos aí. Lucas perguntou, quando vocês sentiram que era o momento para partir para o atacado? Primeiro, você acaba tendo naturalmente oportunidades que batem na sua porta, e outro, quando isso passa a ser alinhado com o momento que vocês estão vivendo. Hoje, você quer ir para o atacado? Muito bem. Você tem que, primeiro, garantir que você consegue fazer isso de maneira rentável. Porque, cara, para você entregar para o atacado e você ter uma trabalheira do caralho, se queimar, não fazer dinheiro e às vezes até perder, é um pulo. Para além daquele papo super simples que vocês já estão cansados de ouvir de não, você tem que ter pelo menos 4 de markup, porque é 2 para tu e 2 para o lojista. Tem toda a operação de fazer isso acontecer. Cara, a gente quase deu um tiro no pé que ia foder muito a gente, que foi virada de 21 para 22, a gente fez uma certa de parceria ali com uma representação comercial, a gente queria expandir o atacado, que estava engatinhando, a gente não conhecia muito sobre o mercado, e na época todo mundo falava exatamente o contrário do que eu pensava, e eu devia ter seguido o que eu pensava, que era, não, vocês têm que ir para o atacado, vocês têm que ir para o atacado, vocês têm que ir para o atacado. E a gente fechou um puta pedido gigantesco para um grande e-commerce aí, muito, muito grande. E, cara, o brother que fechou na representação comercial e o meu parceiro que estava na empresa, que era responsável por revisar e cuidar dessa ponta, não fizeram a conta se o negócio fechava. Concordaram com o markup extremamente abusivo. A gente concordou com diversas políticas comerciais deles que geravam muito trabalho braçal pra gente, tipo, mano, emissão de código de barra, que a gente não tinha sistema, etiquetar as peças de uma determinada maneira que não fazia parte da nossa produção, não fazia parte do nosso fulfillment, não fazia parte de nada da nossa rotina. Então, resultado, quando a gente colocou a conta para realmente ver o que ia acontecer, a gente já está pagando uma comissão fodida para nossa representação comercial, que foram os caras que estavam no mínimo mal intencionados com a gente ia ter uma trabalheira absurda, a gente não ia fazer dinheiro basicamente nenhum, e de um ponto de vista da operação como um todo, era prejuízo, porque eu ia gastar um tempo fodido resolvendo essa pica, ia escoar muito produto, ia estar vendendo para o público errado, ia receber num prazo muito, muito depois. Enfim, era um problemaço. E a gente quase deu um tiro no pé. Se eu não tivesse chegado junto com o meu sócio atual para a gente falar, opa, tem algum problema nisso aqui, a gente provavelmente ia dar um tiro no pé. E é por isso que eu sou contra essa pressa com o atacado. Até porque, cara, não vai resolver tua vida, mano. Você vai ter, na maioria das vezes, você vai ter muito mais trabalho do que dinheiro entrando. Assim como qualquer coisa, existe um ponto de virada. Tipo assim, no atacado, você precisa fazer X mil reais dentro da sua operação para que se torne uma operação razoável. E aí você tem que colocar na balança, de, tipo assim, cara, eu preciso fazer 50 mil no atacado para que isso aqui me dê 10 mil de lucro. Enquanto que no e-commerce, para eu ter os mesmos 10 mil de lucro, eu preciso fazer 25. Existem 1 milhão de argumentos que vão te defender você ir para o atacado. E eu posso defender esses argumentos. Eu só estou expondo para vocês qual é a minha posição agora, o que eu estou fazendo agora. Mas é bem possível que daqui a pouco passe a ser mais vantajoso eu ir para o atacado. Tá? Então, tipo assim, você vai sentar e você vai olhar, isso aqui faz sentido? Qual é a margem de lucro que eu tenho? Quanto que eu preciso comercializar para essa operação ser razoável? Quanto tempo eu vou gastar? Quais são os processos que eu vou precisar aprimorar na minha empresa? Quais são as rotinas que eu vou precisar aprimorar? Porque, cara, não é só o preço que você vai ter que se preocupar para caber no markup. É tipo assim, eu vou ter que passar a adiantar minha produção, porque eu preciso garantir que isso chegue no lojista no período certo. Porque se não chegar no período certo, ele vai ficar puto comigo, ele vai falar mal de mim para outros lojistas e eu vou me queimar no mercado. Eu preciso me certificar de absolutamente tudo. Tipo, você vai botar lá a sua política comercial. Ah, o pedido mínimo é tanto, eu dou esse prazo nesse caso aqui, eu vendo para loja assim, assim, assado, esse aqui é o markup, não sei o quê. Brother, sabe uma coisa que fudeu a gente, que a gente não tinha parado para pensar? Que tem que comprar caixa, brother. Sabia que caixa é caro, mano? É uns 15 reais uma caixa, brother. Tipo assim, uma caixa. Uma caixa grande de atacado. É 15 reais, mano. Você vai enviar 50 pedidos de atacado, é uma grana, leque. É 600 reais no final da brincadeira. Tá ligado? Aí você tem a transportadora.
Aí, mano, olha a quantidade de coisas aqui que eu tô falando para vocês. Você vai se preocupar com a caixa, markup, como é que funciona o faturamento, regime de imposto para esse tipo de coisa, se enquadrar em processos operacionais que você não está familiarizado, como que você vai fazer esse transporte, porque ele é completamente diferente, o seu prazo com o fornecedor no sentido de entrega vai ter que melhorar, você vai ter que ajustar prazo de pagamento com seus fornecedores para conseguir viabilizar, dar prazo de pagamento para os seus lojistas. São muitas coisas que você tem que levar em consideração. Então, como tudo, não há resposta correta. Se você sente que você consegue responder a todas essas perguntas e atacado vai ser o caminho para você na hora, agora, beleza. Muitas marcas se posicionaram muito bem no mercado porque elas entraram em lojas importantes. Isso era mais importante no passado e hoje menos. Era um statement para o mercado, você está sendo comercializado na Cartel, na Block Office, na que seja, entendeu? Grandes marcas que vocês conhecem por aí, a Rai, a Sufgang, vendiam 80% do estoque deles para os lojistas e coisa de 20% no e-commerce. Sustentava essa ideia do hype e tudo mais, o sold out da exclusividade. Ah, não, deu sold out aqui no site, você vai ter que comprar no atacado, e dava sold out nos representantes, nos lojistas também, e viviam isso. Cara, não estou falando que eu concordo, não estou falando que eu discordo, são estratégias. Se você acha que faz sentido para você, se você acha que é muito importante, beleza. Do meu ponto de vista, uma marca que está começando, na maioria das vezes é um tiro no pé. Vão ter marcas e marcas. Se você é uma marca que, como por exemplo, a Carnan, cara, é muito importante que você esteja nas lojas mais statement do mercado. Você precisa ser reconhecido por essas lojas. Novamente, planejamento estratégico ditando as ações operacionais. Hoje, o atacado para mim é uma fonte de renda, ponto. Não é posicionamento, tá ligado? Ele pode ser negativo no sentido de posicionamento, mas dificilmente ele vai ser positivo no meu caso. Pode ser que porventura a gente mude, tá ligado? E determinadas portas simplesmente se fecham para você. Muito por causa da nossa comunicação, tem lojas hoje que se recusam a comercializar o nosso produto. E tudo bem, brother, porque eu, sendo lojista, faria o mesmo. Isso faz parte do estratégico dele. A Working Title é uma loja muito bem posicionada, com uma curadoria incrível, um público muito nichado, perfeito, puta business. Cara, tem marca que não pode entrar lá, porque não tem nada a ver, mano. Os caras vendem marcas que são reconhecidas internacionalmente, que são o suprassumo da estética fashionista. Você não pode botar outras marcas ali. Não tem nada a ver ele vender Bolovo. Isso não significa que o cara da Working Title é um pau no cu, porque ele não gosta da Bolovo, ou porque ele não está vendendo Midas lá. Significa que isso não tem a ver com o posicionamento deles. Tem muito de panelinha no atacado, tem muito de panelinha nos canais de divulgação, tem muito de panelinha em todos os ambientes que vocês vão encontrar. Mas por vezes o cara só está tomando uma decisão de negócios mesmo, e tudo bem. Mano, uma marca no começo é bom focar no atacado. Eu já respondi isso. Neto perguntou: peguei a aula pela metade, mas pode-se dizer que o planejamento estratégico vai girar muito em torno do meio que a marca está inserida? É um dos elementos. Talvez eu tenha focado demais nisso, porque eu sou um cara do marketing, do branding, então. Mas sim, você vai ter que levar muito em consideração o meio que a marca está inserida. O seu planejamento estratégico ele leva em consideração absolutamente tudo. Por isso que ele é estratégico, né? Ele é abstrato. São pilares que você define e depois você segue. Ele não é micro, ele é macro. Como é organizado as coleções para lojistas antes do lançamento? Tá, essa eu não entendi o que você quis dizer. Você, teoricamente, vai receber antes do. Você vai lançar no dia 7. Você tem que receber antes do dia 7, para que dê tempo de chegar, você conferir, e você mandar para os seus lojistas. E antes do dia 7 estar lá para o lojista. Porque tem lojista e tem marca que se importa muito com o dia do lançamento, então o produto precisa estar lá. Você vai ter um contrato verbal, escrito, o que quer que seja, com o seu lojista para ele falar: você só pode comercializar esse produto a partir do dia 7, a tal horário. Então vai chegar antes lá para ele, para que você possa fazer o lançamento síncrono. Acho que foi isso que você perguntou. É isso que você organiza para as coleções chegarem. Para isso, você precisa que o seu caixa sustente essa brincadeira, porque o seu pedido vai ser faturado antes. Você precisa que as suas relações com os seus fornecedores sustentem essa brincadeira. Você percebe que são várias coisas que você tem que se preocupar para sustentar um objetivo estratégico? É isso.
Minha métrica primária tem que ser relacionada ao objetivo primordial. Sim. Sim. Se o seu objetivo é vender, a sua métrica é relacionada à venda. Tem infinitas métricas para tudo que você for fazer. Ah, venda. Tem a sua taxa de conversão no site, tem a sua taxa de conversão off-site, tem o CTR do anúncio, tem o alcance, o CPM, o custo por venda, o custo por finalização de carrinho, o custo por criação de carrinho, o custo por iniciar a finalização e o pagamento. Se tudo é importante, nada é importante. Entendeu? Evidentemente que o cara que está especializado ali, o seu gestor de tráfego, ele vai avaliar as suas métricas por completo para entender a jornada completa do usuário. No entanto, sob um ponto de vista de KPI, de apresentação de resultado, de apuração de resultado, você vai olhar, meu custo por compra subiu ou desceu? A minha campanha foi um sucesso ou foi um fracasso? É isso. Acabou. Se você quiser olhar tudo, você não vai olhar porra nenhuma. Tu é lateral esquerdo. Tu é lateral esquerdo, irmão. Entendeu? Tu vai criar jogo pela esquerda, tu vai esticar a bola, tu vai abrir espaço no meio de campo, tu vai dar opção. Tu não vai fazer gol, parceiro. Tu não vai fazer gol. Ah, sobrou uma bola pra tu fez gol? Beleza. Entendeu o que eu quero dizer? É isso. Acho que deu de finalizar. Aproveitem esse momento para tirar eventuais dúvidas. Eu acredito que eu tenha conseguido. Essa aula aqui eu diria que foi bom. Tá? Eu acho que eu consegui de maneira direta explicar para vocês os ensinamentos. Resumão novamente. Cara, você pode sentar e ler o caralho de Asa, o Kaplan, o Porter, o Metzkin, a puta que o pariu, e saber tudo sobre planejamento estratégico. Você não vai precisar disso na sua marca de roupas. Não vai. Muito provavelmente não vai. O importante é você entender essa lógica, né? A maior parte, a grandíssima parte das coisas que eu ensino para vocês é para que vocês entendam a lógica e o raciocínio e apliquem isso no dia a dia. Porque daí você aprende de verdade e não vira a porra de um robô, tá ligado? Que fica pegando hackzinho em curso, tá ligado? Você tem que entender porque que é maneiro você fazer um vídeo de determinada forma para o Instagram. Não é porque o brother do curso falou, não é porque você viu no TikTok que esse formato de vídeo está performando. É porque você sabe que o algoritmo funciona dessa maneira, por causa disso, disso e disso, e você precisa jogar nas regras do algoritmo. Se você entende o porquê das coisas, o raciocínio por trás, fica muito mais fácil de agir. Então, qual é o porquê de fazer um planejamento estratégico? Você identifica uma vontade sua e um guia seu dentro da empresa, você define objetivos em relação a isso, você define metas e você define métricas para avaliar essas metas. Se os seus objetivos estão bem definidos e você se vê numa decisão difícil, você recorre a essa bússola que você criou. Fechou? A aula estará disponível no YouTube, caso você queira acompanhar novamente. Eu estou disponível para mentorias e consultorias e atendimento mais personalizado. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem o grupo com os amiguinhos que gostariam de ver. Me marquem lá no Instagram, caso vocês tenham feito um registro. Uma boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Dia 7 tem coleção nova lá da Midas. Hoje a gente postou um vídeo bem maneiro, que só sou eu falando no vídeo, então você quer me agradecer pela aula? Vai lá no último post da Midas e deixa um comentário falando que o vídeo tá maneiro, que a gente tá maneiro, compartilha. É isso. Um forte abraço para todo mundo e uma boa noite.